Olá, amigos desenvolvedores da comunidade WinDev. Sejam bem-vindos à aula número 47 do Guia WinDev 2024. Vamos trabalhar com componente interno. Na parte 1 desta videoaula, nós vamos aprender como construir um componente interno para editar um arquivo ini, sempre com o apoio do grupo Pedroso Automação e da WX Soluções, representante exclusivo da PCSoft para o Brasil, onde você pode atualizar a sua ferramenta com condições realmente facilitadas. Queremos agradecer o apoio da comunidade WinDev e o patrocínio da WX Soluções, que sempre vem trazendo uma maneira de divulgar a ferramenta para a comunidade. Um componente interno nada mais é que um conjunto de elementos de um projeto. Esse conjunto é usado para organizar um projeto. Você pode criar componentes internos para agrupar os elementos de um projeto por funcionalidade. Por exemplo, pode também compartilhar elementos entre os vários projetos. Os elementos de um componente interno podem ser compartilhados entre vários projetos por meio do Source Code Manager. Já falamos em nossos vídeos sobre os componentes externos, e a grande diferença entre o componente interno e o componente externo é que o componente interno pode ser depurado diretamente no projeto que o utiliza. O foco adicional dessa nossa aula são os arquivos ini. Esses arquivos são, normalmente, arquivos de texto simples para configuração de softwares ou mesmo de alguns sistemas para configurar ambientes, etc. Antigamente, esses arquivos eram muito usados por sistemas operacionais, tais como o MS-DOS, as primeiras versões do Windows, entre outros. Em aplicativos WinDev ou em outras ferramentas de desenvolvimento, podemos usá-los para configurações. É importante destacar que arquivos ini com mais de 30 linhas são difíceis de manipular, né? Porque eles são divididos em seções e temos algumas situações em que a gente não pode mexer nos arquivos ini sob pena de o sistema não funcionar. Com o advento do XML, do JSON, do YAML, paulatinamente os arquivos ini vêm sendo substituídos, mas ainda muitos softwares fazem uso deles. E nesta nossa videoaula vamos criar um componente interno para manipular um arquivo .ini. Na IDE de 2024, criamos um novo projeto que chamamos de wdleitor.ini. É um projeto destinado a trabalhar com componente interno. Então, aqui está o nome do projeto, ele não possui análise. Definimos português do Brasil como linguagem. No estilo, usamos esse estilo padrão. Ainda não adicionamos OSM. Algumas opções aqui. E, em linhas gerais, esta é a definição do nosso projeto. Criamos uma primeira janela chamada Win Exibição de Arquivo ini. É uma janela simplesinha, onde eu tenho um campo de entrada, EDT arquivo ini, um botão PTN buscar, com um código para selecionar um arquivo ini. Então aqui eu seleciono o arquivo ini e atribuo ele a EDT arquivo ini. Depois, aqui em exibir arquivo ini,
eu faço uma chamada já para uma janela do componente, vou em ver arquivo ini, por enquanto ela não existe, por isso está em vermelho, mas já vamos criá-la. E aqui no botão fechar, simplesmente fazemos o fechamento da janela com o botão close. Vou mudar aqui do francês para o inglês. Convert code, translate to English. Então ele passou ela para close. Agora vamos passar para a criação do componente propriamente dito. Acessamos o Project Explorer, clicamos em Internal Components, botão direito, novo componente interno. Então, vai ser aberto uma janela, criação de um novo componente interno. Clico em Next. Vou dar nome para esse meu componente interno. Então, eu vou chamar ele de leitor ini. Vou fazer uma descrição. Componente leitor de arquivo ini. Vamos fazer uma descrição aqui embaixo. Componente interno para dois pontos. Leitura de um arquivo ini. Edição de um arquivo ini. Vamos dar um next. Essa janela aqui não faz parte do componente interno, então a gente vai deixar desmarcado e vamos dar um next. Vamos definir agora como que o componente interno vai se comportar em relação à análise. Se o componente interno vai usar um projeto com uma análise já existente ou sem análise, é a primeira opção. A segunda opção é usar uma análise com um modo de execução diferente, que não é o caso, ou usar uma análise específica. Então, nesse caso, o componente interno vai ter a sua própria análise. Como o nosso componente não vai ter acesso à análise, vamos setar a primeira opção aqui, Full Share. Vou dar um Next. E a etapa de criação do componente interno foi concluída. Vamos clicar no botão Finish. E observem aqui no Project Explorer que agora nós temos um leitor.ini vazio, claro, dentro do nosso projeto. Um componente interno pode ter janelas, relatórios, queries, classes, procedures, um arquivo de help, templates de janela, templates de relatório, control templates, até um web service importado e outras especificações comuns de aplicações WinDev. Na área do nosso componente interno leitor ini, nós criamos uma janela, o ver arquivo ini, com diversas partes ou elementos. Então aqui temos uma tabela seções. Essa tabela seções, nós temos as colunas checkbox, Go Select, e uma coluna Sections, que é a coluna de seções. Vou aplicar aqui. E aqui embaixo nós temos um link
onde eu coloco todos ou nenhum. Tá? No evento clique nesse link, eu trato GB seleção é igual a not GB seleção. Para cada linha da tabela seções, coselect é igual a GB seleções. Recarrega o arquivo com a função carregar arquivo ini, underline carregar arquivo ini. Essa função também é chamada quando eu seleciono um arquivo ou quando eu recebo um arquivo. Então aqui, code, esse nome arquivo é string. Então, declaro uma variável. Depois, seleciono o arquivo e atribuo a essa variável. Em seguida, faço uma chamada para a função underline carregar arquivo, que está apensa a essa janela. Então, procedure underline carregar arquivo. Essas procedures fazem chamadas para outras seções e nós vamos ver na inicialização da janela como é feita a configuração. Dentro das procedures do componente leitor ini, nós criamos um conjunto de procedures chamada parquívo ini. Dá um duplo clique e vai abrir. Então, na declaração desse parquívo ini, nós criamos variáveis privadas. ST seção ini é uma estrutura que contém os elementos. S comentário do tipo string. TA palavra-chave é uma array associativa com os parâmetros cc ignore accent e cc ignore case of strings. E TA comentários palavra-chave é uma array associativa de strings com ignorando acentos e maiúsculas e minúsculas. Depois disso, criamos outra estrutura, st arquivo ini is structure, e dentro dela um array associativo com as mesmas parametrizações, só que referenciando st seção ini. E mais um elemento da estrutura que é snome arquivo. Estruturas, como já sabemos, é um tipo especial de variável da linguagem W que agrupa vários elementos na sua composição. Para quem já trabalhou com a linguagem Clério, e existem vários programadores WinDev que vieram do Clério, uma estrutura corresponderia a uma variável do tipo grupo do Clério. Diferentes tipos são permitidos em uma estrutura, tais como inteiros, reais, currency, strings, arrays simples e dinâmicas, automação dinâmica, classes e variantes. Outros tipos, como variáveis compostas e constantes, não são permitidos. Por padrão, quando declaramos uma estrutura, ela tem o prefixo st seguido do seu nome, como aqui. St seção ini é uma estrutura. O fato dela estar abaixo de uma declaração private significa que essa seção é privada, ou seja, ela só é visível dentro do procedimento que a chamou. Então aqui eu coloquei 3 elementos. Um elemento do tipo string, um elemento do tipo associativo array e outro elemento do tipo associativo array com as constantes correspondente à não acentuação e ignorando letras maiúsculas e minúsculas. Então, observe que tanto nessa seção como nessa estrutura aqui, eu tenho um array associativo. O que é um array associativo? Um array associativo é um tipo de array avançado. Tinha que ser, no WinDev tem que ter esses negócios avançados. E ele é usado para agrupar um conjunto de elementos do mesmo tipo.
Cada elemento do array é indexado em qualquer tipo de informação e não simplesmente em um índice numérico como os demais tipos de arrays. Este tipo de array permite acessar rapidamente qualquer elemento com algumas opções especiais nas strings. Com a declaração dessas estruturas associadas aos arrays na declaração do set de procedures do nosso componente PArchivo.ini, nós conseguimos manipular essas estruturas em todas as partes do nosso código, como veremos mais adiante. Um componente interno tem procedures de escopo global e de escopo local. Vamos ver a procedure de escopo local que está atrelada à janela WinVer Arquivo.ini. Nessa janela, nós temos as procedures underline carregar arquivo.ini e atualiza sessões. Carregar arquivo.ini tem por finalidade carregar um arquivo .ini, não recebe parâmetros, tem uma variável local que pega a estrutura gst meu arquivo .ini, que é declarado aqui no início da janela. Então, GB seleção é boolean, gs arquivo.ini é parâmetro tipo string opcional, um array de linhas modificadas é uma array associativa do tipo booleano, gst meu arquivo.ini é uma referência a st arquivo.ini, e aí se um arquivo for especificado, a área de seleção de arquivo não será exibida, senão você poderá exibir. Aqui tenho um controle display da linguagem W para ajustar os controles na tela. E aqui a função underline carregar arquivo.ini. Vamos dar um F2 aqui e ver o código. Carrega o arquivo.ini em memória a partir de uma estrutura. Então, carregar arquivo.ini chama uma função de escopo global, que veremos a seguir. A variável BaseBeerMessage do tipo boolean. BaseBeerMessage retorna, atualiza sessões. NIndice é int. TA sessão é uma array associativa do tipo booleano. Para cada linha da tabela sessões, tem as sessões callSections, então referência é igual a callSelect. Limpamos a tabela, atualizamos a exibição. Para cada elemento da estrutura, né, ele verifica se pode processar. Se não for possível, ele continua. Navega pelas palavras-chave encontradas dentro do arquivo.ini, que não, o arquivo.ini é composto de palavras-chave e valores, né? Então aqui tenho a estrutura sessão, tem um elemento chamado TA palavras-chave. Pego esse índice que obtenho aqui e carrego na tabela. Table de line, table ini, que é o nome da tabela. Essa seção, palavra-chave, valor e os comentários da palavra-chave referenciados. E mais 2 arquivos de imagem que são usados para fazer a atualização. Loop é uma quebra, né, que nós definimos lá. Então, fica acima do controle de tabela. Fazemos o posicionamento das quebras, né? Verificamos se o comentário possui mais de uma linha. Criamos uma bolha informativa, um tooltip, tá? E habilito a exibição da tabela ini. Variável BaseBeerMessage vai mostrar quando a tabela tiver mais de 1000 seções, que algumas seções não foram exibidas porque contém mais de 1000 valores. Por padrão, pelo que eu aprendi com experiência, um arquivo ini não deve ter mais que 30 seções. Embora ele possa ser manipulado com uma certa facilidade, fica muito difícil de dar manutenção nele. Então, ao invés de fazer um arquivo com
50 sessões, crie 2 e faça a chamada individualmente. Verifica se for maior que a 0 e retorna false. Exibir mensagem é booleano, apaga as sessões no carregamento do controle de tabela. Se não tiver sessões lá na tabela, nós a carregamos a partir das estruturas criadas. Criamos as palavras-chave, né? Adicionamos na linha da tabela e retornamos o conteúdo da função bExibirMensagem, da variável bExibirMensagem. Como vocês sabem, a maioria das videoaulas do Pedroso são de no máximo 25 minutos, visando dar um aproveitamento melhor do conteúdo. Por isso, nós continuaremos o assunto na nossa próxima aula. Aprendemos agora como criar um componente e como acessar um arquivo INI. No nosso próximo vídeo, vamos concluir esta aula. Agradecemos a sua atenção e até a próxima aula.